Bom dia, bom dia, bom dia. Esperando vocês entrarem. Nós temos aqui um chat, certo? E aí, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem perguntar, tá certo? Nós vamos hoje aqui trocar ideias, tá? Esperando aqui mais pessoas entrarem pra gente começar. Bom, eu sou Samira Leão, tá? Vou começar aqui me apresentando. Eu sou especialista em inclusão, tá? Eu fui convidada para fazer aqui essa capacitação para a gente conversar sobre essa relação entre aluno e professor dentro da sala de aula, tá? É uma parceria de fundamental importância, agora que nós estamos iniciando o ano letivo de 2023, é bem coerente que a gente comece logo pensando em como deve ser esse relacionamento numa sala tão heterogênea, em que nós temos alunos típicos, alunos atípicos, nós temos alunos emocionalmente ainda afetados pela pandemia, que ainda não acabou, tá? Nós também, como educadores, estamos fragilizados ainda com a pandemia, com muitas demandas, né? Demandas que se acumularam, né? A gente acabou abraçando, né? Muitas demandas, muitos trabalhos, e isso também afetou o nosso emocional, a equipe pedagógica que também é, abraçou bastante responsabilidade. Afinal de contas, de uma hora para outra, nós tivemos a necessidade de nos reinventarmos, de fazermos papéis, de cumprirmos papéis que não eram exatamente nossos, ou que até eram nossos, mas que nós não estávamos acostumados a trabalhar dessa forma. Então, foi tudo de repente, né? O medo de pegar alguma doença, o medo de perder o emprego, o medo de não conseguir. Então, isso ainda tá. A gente ainda traz requisitos, né, dessa dor, desse momento. E como agir, né? Como agir em pleno 2023 com uma demanda tão grande, com o emocional ainda abalado. Essa vai ser a nossa conversa hoje, né? Em como deve ser a relação professor-aluno, em conformidade à nossa realidade, né? E a tudo que nós temos. E então, o primeiro ponto em que nós precisamos pensar é como eu estou, né? Eu que sou a pessoa madura da história, eu que sou a responsável pela minha sala de aula, eu que sou aquela pessoa que deve auxiliar o meu aluno, como eu estou emocionalmente. Como eu estou pronta para assumir uma sala tão heterogênea, uma sala tão cheia de emoções, como eu percebo isso, como eu vejo isso, né? Então eu primeiro preciso pensar em como eu estou, eu preciso pensar o que eu tenho a oferecer a esses alunos, o que eu tenho a oferecer a essa escola, o que eu tenho a oferecer aos pais desses alunos, tá? Esse é o primeiro ponto, em tentar perceber como eu estou. Nós pedimos muito aos educadores que observem os seus alunos, que percebam os seus alunos, que sintam os seus alunos, né? Para que a gente possa compreender as suas necessidades, para que a gente possa, principalmente dentro da inclusão, conhecer o geral e tentar trazer esse geral para dentro do específico. Mas como eu vou poder perceber o meu aluno se eu não me percebo? Como eu vou reconhecer algo no meu aluno se eu não reconheço isso em mim?
Então, é de fundamental importância que eu saiba como eu estou, que eu saiba o que eu sinto, que eu comece a dar nomes aos meus sentimentos, às minhas sensações, às minhas necessidades. A partir daí, eu vou conversar com a minha coordenação. Eu vou pedir auxílio à minha coordenação. Eu vou passar para ela como eu estou, quais são as minhas necessidades como educadora. Não pense que mostrando essa fragilidade você vai estar mostrando uma falta de capacidade ou você vai estar mostrando que você não está disposta. Muito pelo contrário, você vai estar mostrando que você está sim disposta a aprender, disposta a mudar, que todos os dias nós estamos em constante mudança, em constante reciclagem, em constante capacitação. E essa capacitação vem de uma busca própria. Essa capacitação vem de um desejo eminente do meu ser como educador, como responsável pela a capacitação pedagógica e social do meu aluno. Mas essa reciclagem também vem do meu ser aprendiz, diante de uma escola que também precisa me passar conhecimentos, me passar condições de trabalhar em sala de aula. Então, é um trabalho em equipe, é um trabalho que tem como objetivo trazer o melhor para o meu aluno. Sempre pensando nesse ideal de aluno, sempre pensando o que eu posso trazer de melhor para o meu aluno. Então não é sobre você, é sobre nós, tá? É sobre conjunto, é sobre o propósito de se fazer educação, tá? Então, a equipe pedagógica, ela precisa também capacitar o educador. E para isso, ela vai começar mostrando as demandas desse educador. Qual o tipo de alunado espera esse educador, né? Então, quais são os tipos de alunos com transtorno eu tenho? Eu tenho alunos com TDAH, eu tenho alunos com dislexia e eu tenho um aluno com síndrome de Down. Então, o que que eu vou fazer, né? Eu não sei nada a respeito, né, desses três assuntos. E agora, né? Agora você vai estudar de forma geral o que é a dislexia, como se deve trabalhar a dislexia, quais são as características que o aluno apresenta na faixa etária da sua sala, a dislexia, como você, como mediador do conhecimento, você vai poder auxiliar seu aluno com dislexia. Da mesma forma, o aluno com síndrome de Down, o aluno com qualquer tipo de transtorno ou deficiência. Então, você vai buscar informações gerais, você vai buscar o auxílio da psicopedagoga, do psicólogo, do coordenador, da equipe multidisciplinar que a escola ofereça para te passar informações importantes sobre esses alunos. Que tipos de informações importantes são essas? Você precisa saber sobre o social desse aluno, como ele é socialmente, se ele é um aluno mais quieto, se ele é um aluno mais agitado, se ele é um aluno que gosta de receber ajuda. Você vai saber como é a família desse aluno, né? Para isso foi feita uma anamnese, foi feita uma entrevista com os responsáveis desse aluno. E a partir dessa conversa com os familiares ou com os responsáveis, a gente sente como é esse aluno, tá? E aí você vai perceber também o que ele já sabe, quais são os conhecimentos prévios que esse aluno está me trazendo. E através desses conhecimentos prévios, a gente pode elaborar uma avaliação diagnóstica. Uma avaliação que não vai valer nota, mas uma avaliação que você vai preparar diante do que ele já deve saber para estar na sua sala de aula. Quais são os pontos primordiais, né? O que não pode faltar para aquela série. E aí você pode preparar uma avaliação diagnóstica. Essa avaliação pode ser uma avaliação física, tá? No sentido de prova tradicional,
mas ela pode ser mesclada com uma prova, uma dinâmica, uma brincadeira. Ela pode ser feita dentro e fora de sala de aula. Dependendo da série, você pode contar com os outros professores, tá? Você pode contar com o professor de educação física, com o professor de língua portuguesa, de matemática, enfim, né? Você pode contar com toda essa equipe para elaborar algumas dinâmicas interessantes e trabalhar em conjunto, e também em conjunto vocês fazerem uma avaliação desse aluno e em como nós podemos trabalhar esse aluno, tá? Tentando sempre trazer esse aluno para você, tentando sempre trazer esse aluno para sua aula. Através da anamnese que foi feita, né, da entrevista que foi feita com os responsáveis, a gente vai saber quais são os assuntos de maior interesse desse aluno. Então, nós vamos buscar, através desse hiperfoco, nós vamos trazer esse aluno para a gente, tá? Suponhamos, no autismo, é muito, muito comum nós encontrarmos alunos que amem dinossauro, né? E aí você pode trazer atividades com dinossauro. Se você tiver dinossauros em sua casa, você pode trazer dinossauros para sua aula. Você pode trabalhar, o professor de artes pode trabalhar, sei lá, de repente argila, vamos desenhar um dinossauro através de jogos. Você pode trabalhar, né, metodologias ativas com dinossauros. Então, você vai trazer aquele aluno para você, tá? É de fundamental importância. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Isso é pronto para ler. Ai, eu tenho... Perdi a pergunta. Opa, achei. Eu tenho um aluno com autismo que ama dinossauro. Pois é muito comum, né? É impressionante como alunos, crianças, né? Amam dinossauro. E aí, o que você vai fazer? Você vai preparar atividades com esses dinossauros. Aos poucos, você vai retirando os dinossauros e colocando, de repente, outros animais. Aos poucos você vai retirando mais ainda o dinossauro e colocando outras ferramentas, tá? Então você vai fazendo isso, você vai aproveitar tanto os conhecimentos prévios como o hiperfoco daquele aluno. Mas Samira, e o que eu vou fazer com os meus alunos típicos? Com os meus alunos que não apresentam nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo de deficiência, mas eu já percebo, até pela conversa com os professores do ano passado, que esses alunos não cooperam com a aula, eles não participam. Gente, é importante a gente saber como está o emocional desse aluno, tá? Por que o aluno não gosta de participar da aula? É a aula que não é atrativa ou ele que realmente não está bem? Ele que não gosta de ir à escola, ele não gosta de estudar? Qual é o entrave? Como equipe, vocês podem juntos descobrir qual é o entrave. De repente, na aula de matemática, ele é nota 10, ele participa muito, ele é sempre um dos que primeiro responde, ele tá sempre entregando as atividades em dia, mas na aula de ciência, ele não entrega as atividades de forma completa. Ele dá sempre um jeitinho de burlar o lugar dele na sala e lá para trás, ele fica desenhando. Qual é o motivo? Então, você pode também fazer uma autorreflexão, né? Como está sendo a minha aula? Como eu sou como educador? As minhas aulas são aulas atrativas, as minhas aulas estão em consonância com a realidade do meu público, as minhas aulas, elas também estão em consonância com a atual sociedade. Muitas vezes, nós replicamos, nós não atualizamos o nosso repertório. Há alguns profissionais que dizem assim: eu tenho
15 anos de sala de aula. Mas aí eu pergunto, você tem 15 anos de sala de aula, como? Um ano em que você preparou todo o material, em que você preparou toda aquela aula e 14 anos que você vem repetindo essa ação? Ou você tem 15 anos em que você realmente vem planejando, você vem modificando as suas aulas, você vem se atualizando, você vem se reciclando, você vem percebendo o que a sociedade está trazendo de novo e esse novo você está trazendo para a sua sala de aula. Claro, de acordo com o seu alunado, de acordo, né, com o que você pode. Nós sabemos que nós temos uma gama de oportunidades, mas nem todas cabem à nossa realidade. E isso também precisa ser visto, tá? Nós também não podemos trabalhar diferente das nossas condições, tanto as nossas condições financeiras, como as condições que os meus alunos trazem para mim, tá? Então, isso também tem que ser observado. O entorno, né, no qual os meus alunos estão inseridos. E como eu vou poder trazer essa realidade para esse entorno. Eu acho que alguém perguntou alguma coisa. Samira, a minha sala de aula, se tiver 10 alunos e 2 são autistas, mas dá para seguir. Mas dá para seguir a aula normalmente. Mesmo assim, é necessário auxiliar? Excelente pergunta. Vou responder sobre isso, tá? E aí, só terminando aqui a questão da atualização, tá? De repente, hoje, o que tem de novo é trabalhar com jogos, tá? Então, todo aluno vai ter que estar ligado ali no celular e vai ter que baixar o jogo tal. Só que essa não é a realidade dos meus alunos. Meus alunos não têm celular, tá? O celular é da família, não é exatamente do aluno. Ele não pode trazer para a sala de aula naquele dia que eu marquei. Então, você vê que nem tudo o que a atualidade que a sociedade traz é cabível à minha realidade, tá? Então, eu também vou precisar estar atento a isso. Vamos aqui para a relação de auxiliar de sala. Qual a dica para a organização da sala de aula? Em que sentido? Organização em que sentido? Tá? Enquanto você escreve, eu vou responder sobre profissional de apoio. Gente, esse profissional de apoio é um ponto bem delicado a ser trabalhado. E por quê? A lei diz que a escola precisa oferecer um profissional de apoio, tá? Só que se nós formos prestar atenção, a lei é vaga. A lei não deixa claro qual tipo de profissional. E se nós formos prestar atenção, o profissional é aquela pessoa que estudou, que foi capacitado para atuar em determinada área. Só que a lei não deixa isso claro. E a lei ainda fala que tem que cuidar da higiene, que tem que cuidar, né, da questão do material e tal. Então, esse profissional de apoio acaba não sendo um profissional, acaba sendo um cuidador. E aí, esse cuidador não precisa realmente ter uma especialização, como é o que deveria, né? Qual é o ideal? O ideal é que o profissional de apoio que fique com uma pessoa com autismo, né, com uma criança com autismo, ele seja especialista em autismo. O profissional de apoio que vai acompanhar uma criança com TDAH, seja um profissional, um especialista em TDAH. Só que, gente, isso tá muito aquém da nossa realidade, tá? E se nós conseguirmos ao menos um especialista em educação inclusiva, nós já estaremos bem felizes, não é verdade? Só que como a lei não deixa claro quem deve ser esse profissional de apoio, esse profissional acaba sendo estudante de pedagogia, às vezes até ainda estudante da educação básica, tá? E aí vai trazer mais uma demanda para nós educadores, porque nós é que vamos orientar esses profissionais, essas pessoas que muitas vezes não vão saber o que fazer com aquela criança, tá? E aí vai ficar essa demanda para o educador e para a coordenação pedagógica, que vai ter que auxiliar, vai ter que ajudar esse cuidador em como ele deve trabalhar com a criança.
Me refiro a cartazes expostos e tal. Pronto, eu vou falar sobre isso também, tá? Aí vamos aqui. Quem precisa de um profissional de apoio? Quem precisa de um cuidador, tá? Para que a escola, porque quem vai custear esse cuidador é a escola, tá? A lei também não deixa claro quem deve custear, e aí, como tem uma brecha que diz que tudo referente às necessidades educacionais do aluno compete à escola, o cuidador fica a cabo da escola. E aí, quem é que precisa? Vai ser necessário que algum profissional sinalize que essa criança precise. Quem vai sinalizar? Um médico, mas dificilmente o médico ele nem sempre ele vai ter esse olhar pedagógico, porque o olhar dele é clínico, e aí quando é um transtorno mais severo, fica claro e evidente para qualquer área que a criança vai precisar de um apoio, tá? Mas quando não é algo severo, vai competir ao próprio educador fazer essa sinalização, ao psicólogo, ao TO, enfim, a equipe multidisciplinar que acompanha essa criança. Esses profissionais vão fazer um relatório e os pais vão requerer à escola que tenha esse cuidador, tá? Se a criança não necessitar desse apoio, não é interessante que ela receba. E por quê? Porque o nosso interesse é que a criança tenha autonomia, o máximo de autonomia possível. E para isso, tá? Ela não vai precisar de um apoio. Se ela precisar de um apoio, ótimo. E aos poucos, à medida que esse aluno for ganhando mais autonomia, a gente vai diminuindo esse apoio, tá? E esse apoio, ele pode ser uma pessoa que vai ficar somente com ele, que vai auxiliar a guardar o seu material, que vai sinalizar onde no livro, né, o professor está, que vai auxiliar a fazer as tarefas, que vai dizer quais são as tarefas, vai sinalizar o professor, ó, essa tarefa tá muito difícil para ele não consegue. Como nós podemos adaptar? E aí o professor vai adaptar a questão, tá certo? Vai auxiliar na hora de fazer a prova, vai levar ao banheiro, na hora do lanche, vai auxiliar a lanchar. Na hora que essa criança estiver brincando com as demais crianças, ela vai estar de olho para que ela não se machuque. E ela também vai estar de olho para determinadas brincadeiras, percebendo que, não, essa brincadeira aqui não é compatível com o nível intelectual do meu acompanhante. Não, essa brincadeira não é compatível com o porte físico do meu acompanhante. Então, tudo isso, esse profissional vai ter que estar atento, tá? E aí, vamos colocar aqui um autista, tá? Um autista de nível de suporte 1. Ele não precisa de apoio, porque ele faz a pinça bem direitinho, ele escreve, ele só precisa que o professor dê mais um tempo para ele copiar o que o professor copiou na lousa. Ele precisa de um pouco mais de tempo para realizar a prova, tá? Ele precisa que o professor, de repente, mostre para ele qual é o livro de ciência, qual é o livro de geografia, que às vezes ele tem dificuldade em identificar. Então, é um apoio que o próprio educador pode dar, tá? O próprio educador pode fornecer. Então, se ele não vai necessitar de uma pessoa o tempo todo com ele, eu vou poldar o meu aluno e ele não vai ter autonomia, certo? Enquanto que eu, como educador, eu posso dar esse apoio. E aí eu posso perfeitamente mostrar. Olha, esse é o livro. Vamos todo mundo aqui abrir o livro. Eu nem preciso direcionar-me a ele e dizer, fulano, o livro é esse aqui, viu? Não, eu posso simplesmente mostrar para a sala toda. Gente, ó, vamos aqui, todo mundo pegando o livro. Aí vamos aqui. Página 23, olha aqui, ó, página 23, eu quero todo mundo com o livro aberto aqui na página 23, tá? Que nós vamos trabalhar esse conteúdo. Então, eu tô
fazendo algo específico para ele, porque eu sei que a necessidade é dele, mas eu vou trabalhar no geral para que ele não se sinta excluído, para que ele não se sinta diferente. Então eu vou mostrar para todo mundo da sala qual é a página. Então ele vai se orientar. E eu posso perfeitamente dar uma andada pela sala, olhando, pronto, você abriu na página correta, e você? E aí eu chego até esse aluno de nível de suporte 1. Você conseguiu abrir? Já tá na página? Se ele não tiver, você folheia. Pronto, ó, tá aqui, essa aqui, tá bom? Vamos aqui, você, fulano. Lembrando que toda observaçãozinha que a gente fizer, a gente não faz só com o nosso aluno atípico. A gente sempre faz com o típico, que é para ele não se sentir diferente, que é para ele perceber assim, opa, ele fez com todo mundo. Então, a necessidade não é só minha, a necessidade é geral, tá? Então, a gente dá essa disfarçada, tá bom? E lembrando que não é porque meu aluno não tem autismo que ele pode não estar sentindo alguma necessidade, viu? Às vezes tem aluno que não tem transtorno nenhum e que tá perdido sem saber qual é o livro e sem saber qual é a página, tá? Aí vamos aqui. Dá para organizar, me refiro aos cartazes 1, 2 com autismo. Samira, uma mãe de autista chegou e falou que o filho tem que ter um atendimento diferente, diferenciado. Isso tá correto? Depende qual o tipo de atendimento que ela quer. A questão do livro tem que ser diferente? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu posso trabalhar o mesmo livro, tá? Até porque isso ainda é um ponto que ainda está sendo trabalhado, a questão do material didático. Tem alunos com transtornos que acompanham perfeitamente o mesmo livro que os típicos. O que nós precisamos como educadores é somente diminuir a quantidade de questões que eu passo para casa, tá? Então, às vezes, vamos supor que eu vou passar 10 questões. A minha aula é só semana que vem agora, tá? Então, meu aluno vai ter uma semana para fazer as atividades. Se eu passar 10 questões, dá tempo do meu aluno fazer tranquilamente. Para aluno com TDAH, para aluno com autista, eu vou passar 7. Aí eu vou analisar. Ele não conseguiu fazer 7. 7 foi muito para ele mesmo em uma semana. Da próxima vez, eu vou passar 5. Só que eu vou valorizar as questões que ele fez, tá? Mesmo não tendo sido as 7, eu vou valorizar. Como se ele tivesse feito 10, tá? Então, as adaptações, elas são feitas à medida que eu vou conhecendo o meu aluno. Às vezes, gente, eu começo com um tipo de adaptação e vejo que não tá sendo bacana. Não. Essa adaptação deu certo ano passado com o meu aluno X, que tem transtorno também no mesmo nível, sabe? Que esse aluno de agora, que é o Y, mas não tá dando certo. Então, nem tudo que se encaixa para um aluno vai se encaixar para outro, tá? A pergunta da nossa colega. A mãe chegou dizendo que tudo do meu filho tinha que ser adaptado. Peraí, tudo o quê? Né? Quais são as necessidades do seu filho? O seu filho precisa de que tipo de adaptação? Às vezes, esses pais já estão tão sobrecarregados, já estão tão cansados, que eles já chegam com uma certa grosseria, sabe? E às vezes dizem assim, vem cá, quem é um profissional aqui? Sou eu ou você? Como quem diz assim, você estudou para ensinar, então é você que tem que saber qual é a adaptação. Aí você gentilmente diz, né? Mas não existe ninguém melhor para conhecer as necessidades de fulano do que você, que é mãe. Então, você me auxiliando com essas orientações iniciais, eu vou conseguir entender e aí sim eu vou conseguir, dentro do meu profissionalismo, encaixar as demandas dele, tá? Então, eu não posso, como mãe, chegar e dizer, toma, tchum, adapta aí, cuida do meu filho. Eu não posso fazer isso, embora muitos façam, tá? Eu não posso sobrecarregar a escola com o transtorno do meu filho, com a deficiência do meu filho. E isso é um ponto que nós, como escola, precisamos, de forma bem delicada, de forma bem sensível e de forma bem empática, debater com os pais.
Nós, como escola, não podemos aceitar uma responsabilidade que não é nossa. E o que está acontecendo hoje é que os pais estão colocando para as escolas a responsabilidade que é de família. E nós não podemos aceitar. Nós precisamos cumprir com zelo. Nós precisamos cumprir com bastante organização, com bastante responsabilidade, o que nos compete como educador, o que nos compete como escola. Mas como família, nós não podemos. Então, a partir do momento que chega uma demanda, nós precisamos pedir relatórios, nós precisamos. Aí já não compete ao professor, já compete à coordenação. Se tiver orientador educacional, se tiver psicopedagogo, se tiver psicólogo, fazer uma entrevista com a mãe e saber. Certo, você está me dizendo que o seu filho tem TDAH. Estou aqui dando um exemplo, né? Que os transtornos mais comuns hoje na escola são autismo, TDAH e dislexia. E aí, vamos lá. Você está me dizendo que o seu filho tem TDAH, mas diante de quê? Né? Como você percebeu que seu filho tem TDAH? Ah, porque eu percebo que ele é elétrico, ele é isso, ele é aquilo outro. Tá, o seu filho, ele está sendo acompanhado por algum profissional? Você levou o seu filho para um neuro ou para um psiquiatra? Ah, meu filho não é doido? Meu filho não é doido, não. Vou levar meu filho para psiquiatra. Meu filho não é doido? A primeira coisa que elas fazem, né? Meu filho não é doido. Realmente, o seu filho não é doido. Porém, de acordo com a lei, os dois profissionais que podem oferecer laudo é o psiquiatra e o neuro. Então, não é questão do filho ser doido ou não. É questão de que são os dois profissionais responsáveis. Né? Então, a gente não pode aceitar o laudo de um pediatra, a gente não pode aceitar o laudo de um otorrino, o laudo de um clínico geral. Se a lei diz que quem pode oferecer o laudo para transtornos ou deficiências são neurologista, psiquiatra. Então, né, nós não podemos. E aí, não, olha, meu filho está em investigação, tudo indica que ele tem TDAH, tanto que ele já está fazendo o acompanhamento com a psicopedagoga, ele já está fazendo o acompanhamento com o psicólogo, só que eu ainda não tenho um laudo, mas ele está sendo trabalhado como TDAH e eu gostaria que o meu filho fosse também, que ele recebesse as adaptações devidas como uma criança com TDAH. Show de bola. Essa é a fala correta. Porque para nós fazermos a inclusão, para nós fazermos a adaptação, não é necessário laudo. Nós pedimos o laudo à família para que nós tenhamos mais embasamento em como agir com aquele aluno. Mas qualquer profissional que perceba uma necessidade naquele aluno já é suficiente para ele ser considerado inclusivo. Inclusive você, professor. Se você, como professor, perceber que o seu aluno tem traços de dislexia, você pode fazer uma avaliação diferenciada. Você pode chegar à coordenação e dizer, olha, tá aqui. Diante disso, eu suspeito que o meu aluno tem dislexia. Então, porque quem vai conversar com os pais é a coordenação, tá? Se os pais pedirem para conversar com o professor, tudo bem. E de preferência, na presença da coordenação, tá certo? Que é para não ficar um disse-me-disse. Então, de preferência, que a família converse com o educador juntamente com a coordenação, tá? Gente, um pontinho aqui à parte. Outra coisa que muitos pais fazem, mas que não é legal, é chegar à escola e procurar diretamente o professor. Ele precisa passar pela coordenação e pedir autorização para conversar com o professor, tá? Então, não é simplesmente chegar e já ir procurar o professor, tá bom? A questão do livro tem que ser diferente. Samira, tem um aluno
Tem um aluno que eu acredito ser hiperativo, é difícil trabalhar com ele. O que eu posso fazer? Pronto, vamos lá. O que te traz a ideia de que ele pode ter o TDAH? De que ele é hiperativo? Tá? Aí a gente precisa fazer algumas anotações das características que fazem com que você acredite que ele tem TDAH, certo? Em cima dessas características, você vai, se você é pedagogo, né? Então você fica a manhã inteira, a tarde inteira com esse aluno. Se você é de uma disciplina em específico, você pode conversar com outros professores para saber como esse aluno se comporta nas outras aulas, certo? E aí você vai fazer a comparação. Você vai conversar com a coordenação e mostrar que você está percebendo essas características para que ela procure a família. Outro ponto, essa criança já é alfabetizada? Os transtornos de aprendizagem e o TDAH ainda está incluso em transtorno de aprendizagem, tá? E aí vamos lá. Transtorno de aprendizagem. Quais são os que nós conhecemos? Dislexia, disgrafia, desortografia, descalculia, o TPAC, né, que é o transtorno do... Ai, Jesus, eu sempre o TPAC, que é o transtorno do processamento auditivo, toda vida eu me engancho, que é o transtorno do processamento auditivo, que é o quê? A criança escuta, o som entra direitinho, tá certo? Pelo ouvido, porém, quando chega na área em que processa o som, há um transtorno, há justamente uma disfunção dos nervos, né, que enviam as informações e a criança não compreende. Então, a princípio, você acha que ou ela é surda ou ela tem baixa audição, mas na verdade ela não tem, tá? E aí o TDAH, que ainda é considerado. Acredito eu que ele vai sair dessa nomenclatura, porque os estudos sobre TDAH estão avançando e eu creio também, e é uma torcida minha, para que o TDAH seja considerado deficiência, para que tenha todos os direitos de uma pessoa com deficiência. Da mesma forma é o autismo, tá? Eu espero que o TDAH tenha vaga preferencial, e aí é uma conversa bem longa só sobre TDAH. Aí vamos ver aqui. Ele não para um minuto, mexe com todos os colegas, não tem concentração nas atividades e até mesmo na hora de brincar. São características bem pertinentes, né? Bom dia, Samira. Bom dia, amor. Me tira uma dúvida. Quando a criança tem uma pequena dificuldade na aprendizagem, na escrita, mas responde oralmente, podendo considerar. Opa! Essa pergunta é boa. Sim. O que nós podemos fazer, tá? Deixa eu só terminar aqui a do TDAH, que eu vou responder essa tua pergunta. Vamos aqui. Gente, não fica quieto, não tem concentração, tá? Procura, nem na brincadeira, né? Você tá dizendo que nem na brincadeira ele se concentra. Tenta descobrir qual é o hiperfoco dele. É uma maneira também de você aumentar as evidências de que ele tem um TDAH. Procura descobrir qual é o hiperfoco, tá? Provavelmente ele vai manter a concentração nesse hiperfoco e não em você e não em mais nada. Tá certo? Uma maneira de trabalhar um aluno com TDAH ou um possível TDAH, tá? O que você vai fazer? Você vai fazer com que esse aluno se levante mais vezes. Como assim? Apaga a lousa pra mim. Ô fulano, meu pincel caiu. Por favor, pega pra mim. Eu não tô podendo me abaixar. Fulano, por gentileza, eu pedi um TD à coordenação e ainda não chegou. Pega lá pra mim, por favor. Claro que você não vai fazer isso só com ele.
porque ele vai perceber. Lembrando que existe uma frase que diz assim: ele tem TDAH, mas é tão inteligente. Tira essa frase do teu repertório. O TDAH não tira a inteligência de aluno algum, a não ser que ele tenha como comorbidade a deficiência intelectual. Mas se ele não tiver deficiência intelectual, qualquer pessoa com TDAH vai ser inteligentíssimo, tá bom? Então, vamos descartar qualquer possibilidade de pensar ele tem TDAH, mas é inteligente, tá? E aí ele vai perceber rapidamente que você só pede favor a ele. Então você vai pedir favores a outros alunos também. Mas você vai oferecer a ele a oportunidade de levantar sem ter uma disfunção. Porque se ele tem TDAH, ele não vai conseguir ficar parado mesmo. Ele não vai conseguir ficar sentado. É uma necessidade que ele tem. E se você ficar insistindo que ele fique sentado, ele vai ficar irritado. É provável que ele fique agressivo, tá? Então, você vai desarticular aquela criança, tá bom? Então, se você está percebendo que essa criança tem características de TDAH, sinaliza a coordenação para sinalizar a família, tá bom? E aí a maneira de se trabalhar é essa. Com TDAH, menos atividade escrita, ou seja, o texto é desse tamanho, ele não vai conseguir ler, e não é porque ele não sabe ler. Não é porque ele não tem a capacidade de compreender o texto. É porque a ansiedade, que é típico de quem tem TDAH, tá? E uma forma de entender o TDAH é corpo aqui, mente ali, tá? Quem tem TDAH está com o corpo presente, mas a cabeça tá no futuro. Se você entregar esse lápis para ele, antes de você dizer qual atividade você vai fazer com esse lápis, ele já imaginou mil e uma coisa, ele já desmontou o lápis, tá certo? Ele já tirou o que ele tinha que tirar. Então, ele é impossível, ele não tem a paciência de esperar o comando. Por isso que os comandos são curtos, são comandos precisos, são comandos diretos, porque ele não vai ter a capacidade de esperar, tá? E aí, as provas vão ser diferentes. E aí vai entrar a pergunta da colega, tá? Se o meu aluno, ele não tem condições de fazer a prova escrita, seja por qual motivo for, prova oral. Se você percebe que o seu aluno erra quase todas as questões, mas ele sabe, experimenta fazer uma prova oral, faz a mesma prova. Não pense que assim, Samira, fazer a mesma prova, ele já viu. Gente, por incrível que pareça, o aluno se dispersa tanto. E eu lembro muito da minha fase de estudante na época de educação básica. Muitas vezes a resposta de uma questão estava no enunciado de outra e eu não percebia. Hoje, quando eu estudo, eu já dou uma olhadinha para ver se a resposta que eu preciso não está em outro enunciado, né? Porque eu já peguei a manha, mas eles não pegaram. Então, se você repetir a prova, um aqui ou lá é que vai perceber e sinalizar a turma. Mas todos não vão perceber. Principalmente se você mudar detalhes, como, por exemplo, você vai fazer uma questão de matemática e você colocou laranjas. Você troca laranjas por bonecas. É a mesma questão, ele tem que fazer a mesma coisinha, mas você mudou bola por boneca. Ele não vai perceber, entendeu? E isso não é deficiência não, viu, gente? Isso é a característica de aluno, aluno sendo aluno, tá? E aí você pode fazer essa prova oral e ver o desempenho dele, tá? Desse aluno. Agora, é interessante que, além dessa prova oral, você busque saber por que ele não está se dando bem na escrita. Se é de repente uma desortografia, uma disgrafia, se de repente é ansiedade, que é algo muito comum, tá certo? Em crianças e alunos que estão sendo avaliados.
Por isso que às vezes nós retiramos alguns alunos de sala. Eles fazem numa sala separada. Não é exclusão, não é. É simplesmente diminuir a ansiedade, tá? E aí você pode fazer isso. Pode fazer prova oral? Pode. Você pode fazer uma dinâmica? Pode. Você pode pegar aquelas questões, ao invés do aluno responder escrevendo, fazer em forma de jogo? Pode. Você pode fazer a avaliação de qualquer modo. O que é importante é que a coordenação esteja ciente do que você está fazendo e de quais são os seus objetivos. E por quê? Porque nós vivemos em uma sociedade quantitativa. Infelizmente, ainda não estamos em uma sociedade qualitativa. Então, os pais buscam respostas plausíveis, ou seja, escrito. O pai quer ver a prova do filho, quer ver a nota do filho. Nós ainda vivemos nessa sociedade. E muitas vezes, quando nós fazemos uma prova diferente, como um jogo, como uma atividade, a gente não vai ter essa prova por escrito, a gente não vai ter como provar para o pai. E aí a coordenação, estando ciente, ela vai poder, caso o pai argumente, ela vai poder dizer, olha, seu filho foi avaliado de tal forma, porque de acordo com a BNCC, hoje nós fazemos assim, nós fazemos assado, hoje nós não avaliamos o aluno de uma só forma, e por aí vai, tá? E se ele já possui um laudo ou está no processo, melhor ainda. Melhor ainda ele ser avaliado de diversas maneiras. Assim você vai descobrir qual é a maior potencialidade desse aluno, sabe? Você vai descobrir como ele se desenvolve melhor. Se é na arte, se é na escrita, se é na matemática, se é no audiovisual. Então você vai ter a oportunidade de avaliar o aluno de diversas maneiras. Então vai ser muito bom, muito bom. Eu gosto muito da avaliação contínua, que é aquela avaliação que analisa o aluno de diversas formas. Ela dá um pouquinho mais de trabalho? Dá, porque nós estamos acostumados a sentar ali à frente do computador, preparar uma prova, às vezes a gente pega alguma coisa da internet, às vezes a gente... Tem professor que faz Ctrl+C, Ctrl+V, tem professor que não, olha a questão na internet e pensa... Nossa, muito interessante, eu vou adaptar. Eu já fiz muito isso, já adaptei várias questões, né? Aí vai lá, você adapta, você transforma a questão. Então, isso é super bacana. Mas é também bacana você ver o aluno colocar a mão na massa. E isso faz com que o nosso aluno aprenda, faz com que ele assimile e acomode aquelas informações. E é uma das coisas que está faltando na nossa educação. Os alunos perceberem que eles podem levar aquilo para a vida. Muitas vezes os alunos questionam, como eu questionei, o que eu quero aprendendo física? Eu não vou trabalhar com física, eu não vou trabalhar com química. E aqui estou eu precisando da física e precisando da química. Só que se na educação básica os meus professores tivessem me mostrado a importância da física para o meu dia a dia, para o meu provável futuro, eu teria assimilado muito melhor, eu teria tido momentos muito mais prazerosos dentro da sala de aula, teria sido menos doloroso aprender física e química, entende? Então, muitas vezes o que falta para o nosso aluno é ver sentido no que ele está aprendendo. Quando ele vê, ele aprende melhor. Ele tem até mais vontade de aprender, ele tem mais curiosidade. E ele auxilia o professor na hora de ministrar a aula. Deixa eu ver aqui mais pergunta. Sou de copiar na lousa com frequência e alguns alunos fazem normalmente. Já outros não têm interesse. Faço errado de copiar uma turma de segundo ano? De forma alguma. O que você não pode é ficar só na cópia. Mas a cópia é uma ferramenta maravilhosa de aprendizagem e de reforço. Infelizmente, eu, por exemplo, fui educada que a cópia era castigo.
não fazia todas as questões, né? Não trazia toda a atividade, a atividade de casa, eu não levava completo para a sala, você vai fazer a cópia. Só vai para o recreio, na minha época chamava recreio, né? Só vai para o recreio quem tiver terminado a cópia. Gente, a minha letra era horrorosa, desse tamanho. Eu enrolava tanto, pulava tanto parágrafo, porque a cópia não era de um parágrafozinho, era de um texto de um livro enorme, entendeu? Então, aquilo, para todos nós, era considerado castigo. Mas a cópia é uma excelente ferramenta de assimilação. Inclusive, a neurociência nos mostra que quando nós escrevemos à mão, nós esquecemos com mais dificuldade do que quando nós fazemos usando o computador ou quando nós simplesmente lemos. Quando nós queremos aprender, nós escrevendo determinados pontos, nós aprendemos muito mais, certo? E mesmo sem saber sobre isso, no meu ensino médio, eu comecei a utilizar esse artifício de copiar, e aí tudo que. Até hoje eu faço isso. O professor fala, às vezes eu nem olho pro borrão, né? Nem caderno, é o borrão. E eu fico olhando, copiando, né? Às vezes alguém pede pra olhar o que eu escrevi, e eu digo, duvido que entenda, porque é só garrancho. A minha forma de estudo, eu vou passar a limpo tudo aquilo que eu copiei. E aí eu vou estudando no livro, às vezes estudando pela internet, e eu vou copiando o que o professor falou. Outra tática que eu utilizo é caneta de várias cores. Isso também a neurociência explica, tá? Você utilizando a caneta de várias cores faz com que o seu cérebro tenha uma imagem daquele assunto e aí você vai aprender melhor. Dificilmente você vai esquecer. Quando você precisar puxar da sua memória aquele assunto, você vai lembrar inclusive a cor, tá? Então vai auxiliar bastante. E nós utilizamos bastante em sala de aula pincel azul, preto e vermelho, tá? Eu não vou dizer para você que a escola deveria oferecer mais cores, tá? Porque também é mais despesa para a escola e nós precisamos pensar nisso também, tá? Nós precisamos também pensar no financeiro. Mas se nós tivéssemos mais cores, né, seria bem interessante. E o próprio professor pode comprar pincel de outras cores, né? Verde, cores mais assim, não para escrever, só para riscar, entendeu? Para fazer às vezes uma seta, uma coisa assim. E aí do próprio bolso ele comprar o pincel, não vai sair caro, tá entendendo? Vai ser uma coisa bacana. E aí, para ele não gastar muito pincel, ele faz isso. Ele usa essas cores diferentes que agora tem, laranja, verde, tonalidade de azul, né? Rosa, por aí vai. Você utiliza só para isso, para fazer uma seta, para circular, tá? Algo que não vai gastar tanto pincel e vai ajudar o seu aluno a memorizar, tá? E aí sempre fazer uso do vermelho, do azul e do preto, tá? O que é melhor para os nossos alunos é o azul e o preto pela questão de ser melhor de enxergar. Então, mesmo que o aluno esteja na última fileira, você escrevendo de preto e azul, ele vai enxergar melhor do que se você escrever de vermelho, e, né, de verde, de rosa, né, uma tonalidade mais assim, tá? Então, são as melhores cores. E aí, deixa eu ver aqui se tem mais pergunta para... Ah, não, a última pergunta foi a da cópia. Então, assim, a questão da cópia é excelente. E você pode utilizar também a cópia para casa. Sabia disso? Você pode sim pedir para o seu aluno fazer cópia, só que cópia pequena, de um parágrafo só, sabe? Você pode até pedir para ele copiar o parágrafo e dizer o que ele entendeu com as próprias palavras, tá? Outra forma que você pode trabalhar a memorização do aluno, você pode pedir para ele buscar
ele pode circular, como ele pode escrever os pontos principais daquele parágrafo, sabe? Isso também ajuda. Samira, com relação à cor dos pincéis, achei muito interessante, mas meu aluno no caderno, Saulo, o aluno no caderno pode fazer a mesma coisa. Se você prestar atenção, os nossos alunos hoje levam à escola as canetas de várias cores, sabe? E aí também é um incentivo. Você pode também incentivar os seus alunos. Existem umas canetas, eu não tô com ela aqui perto, mas existem umas canetas que eu gosto tanto e ela custa barato. Aqui, ó, né? Esse tipo aqui de caneta, e eu adoro porque, ó, a pontinha dela é bem fininha, e eu adoro ponta fina. Ela é baratinha, baratinha, e ela tem de várias cores. Verde, rosa, lilás, vermelha, preta, azul. Tem a azul clara, tem aquela azul tradicional. E aí ele pode também te acompanhar, certo? Pode fazer isso. Outra forma de incentivar, você pode comprar, como ela é bem baratinha, eu só não sei se ela é a mais barata do mercado, mas se não, ela é uma das. Você pode fazer dinâmica ou até mesmo pergunta. Quem responder, você dá uma caneta de presente. Gente, aluno adora ganhar presente, adora. Pode ser um piper. Se você oferecer um piper, ele faz de tudo para ganhar, certo? Então, você pode também incentivar. Compra uma verde. Aí você vai... Suponhamos que você comprou o pincel verde. Aí você compra uma verde. Você faz uma questão desafio. Vamos lá, questão desafio. Quem responder vai ganhar essa caneta. E aí vai combinar, ó. Vai combinar com o que eu escrevi aqui na lousa. Quem quer a caneta? Gente, animação sempre. Pode ser o piper. Faz com que esse piper vire ouro. Através do quê? Da sua animação. Se você chegar e disser, ó, é o seguinte, comprei essa caneta aqui, viu? E aí, ó, eu também tô escrevendo de verde na lousa. Então, quem responder aqui a questão vai ganhar, viu? Bora. Prestando todo mundo atenção. Gente, desse jeito, não vai ter um aluno que queira participar, tá? Nenhum. Nem você. Na verdade, nem você tá querendo participar. Então, ó, fazer da caneta algo maravilhoso. Olha lá, pessoal. Incentivando aí. Vamos. Quem responder a questão desafio, ó, até circulei a questão desafio de verde, vai ganhar a cor verde. Muito bem, bora. Certo? E aí você vai mobilizando a turma pra ganhar aquela caneta. E aí os outros alunos vão ver que aquele aluno ganhou a cor verde, ele vai ver que foi legal a verde e ele vai comprar. Porque é baratinho, entendeu? E aí você pode fazer isso. Suponhamos que você combine com outros professores. Não, pois vamos fazer o seguinte, durante a semana, a gente vai elaborando tarefas, e aí você dá de brinde a verde, eu dou a rosa, eu dou a lilás. Você pode fazer isso também. E aí se os alunos vão perceber. Professores, por que vocês estão dando canetas? Opa, pergunta interessante. Gostei da sua curiosidade. Sabe por quê? Porque a gente aprende melhor quando a gente escreve colorido. Sabia disso? Quando a gente escreve e tal, aí você vai lá e incentiva. Por isso que eu também tô fazendo, para que você aprenda melhor. Então, isso aqui é um incentivo. Parabéns! Pois, ó, você vai ganhar uma caneta só pela sua curiosidade. Parabéns por ela. Toma. Você ainda pode dar uma caneta para ela. Entendeu? Para valorizar a curiosidade. Porque também o que nós estamos precisando é despertar a curiosidade dos nossos alunos. Gente, não adianta a gente ter a faca e o queijo na mão se a gente não tiver fome. A gente vai olhar para aquela faca, vai ver que ela não vai ter utilidade. Vai olhar pro queijo e vai... Esse queijo tá com cheirinho ruim? Quero não. Quero não, quero esse queijo agora não. Tô a fim de comer queijo não. Porque você não está com fome. Quando você tá com fome, você pega a faca com bastante vontade. Que queijo suculento. Aposto que tá uma delícia, eu quero um pedaço. Quero um pedaço. Ei, me dá um pedaço do teu queijo? Então, é isso que a gente tem que fazer com os nossos alunos. Oferecer o queijo
e incentivá-los a ter fome, sabe? A curiosidade. Vamos despertar a curiosidade dos nossos alunos, dos típicos e dos atípicos. E não vamos menosprezar a curiosidade e a capacidade de percepção dos nossos alunos atípicos, porque eles têm. Eles podem ter dificuldade em demonstrar, eles podem ter a dificuldade até mesmo de perguntar, de se expressar, mas eles têm curiosidade sim, eles têm vontade de aprender sim. Eles só não sabem como passar isso para vocês. E aí, nós precisamos ter a sensibilidade de perceber. Nós precisamos ter a empatia de perceber que eles também precisam e eles também querem aprender, sabe? E aí, a gente vai incentivar esses alunos a aprender. E vocês vão ver como a aula vai ser bem mais divertida. Gente, é porque eu não peguei aqui, mas se eu pegar para vocês o meu caderno de estudo, vocês não vão nem acreditar. É tudo riscado. Deixa eu pegar aqui bem rapidinho, só uma coisinha. Só para vocês terem aqui uma ideia. Não sei se vai dar para ver tudo direitinho, tá? Mas, gente, ó, isso aqui é meu material do doutorado. Não dá para ver, né? Mas, ó, deixa eu mostrar. Bem aqui tem lilás, bem aqui tem rosa, bem aqui tem verde. Aí, ó, amarelo, verde, rosa, certo? Então, tô estudando, como eu não gosto de cores fortes, eu utilizo sempre tons pastéis, tá? E aí, o meu material de estudo, ele é desse jeito, ele é todo grifado com cores diferentes. E por quê? Porque cada cor vai sinalizar para mim um tipo de informação. O tipo de informação que eu preciso. Na hora que eu penso, opa, onde é que estava tal informação? Eu já vou direto. Entendeu? Então, ó, aqui que tá falando sobre orientação, toda vez que fala sobre avaliação psicopedagógica, eu marquei de verde. Quando explica a função, eu marquei de rosa. Então, toda vez que eu precisar, eu já vou direto no verde, porque eu sei que é falando sobre a ação psicopedagógica, sabe? Então, nós traçamos mapas mentais do nosso jeito, da nossa maneira de aprender. E assim fazem os nossos alunos, só que eles não sabem que fazem, entende? Eles não percebem que fazem, mas fazem. Pode, se você for pegar o caderno de cada aluno, você vai ver que tem uma estrutura diferente. Tem um que coloca A, B, C, D. Tem um que coloca A, B, C, D. Outro, A, B, C, D. A, B, C, D. Então, cada um tem o seu modo. Tem outros que já replicam tudo que o professor faz. Se o professor colocar um X, ele coloca um X. Se o professor colocar um círculo, ele coloca um círculo. Então, é tal qual. Certo? Então, cada aluno vai ter a sua maneira de aprender. E aí, a gente vai valorizar essa maneira de aprender, incentivando esse aluno cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. A relação entre professor e aluno precisa ser uma relação respeitosa, precisa ser uma relação harmônica, uma relação afetiva. Sem afetividade não há aprendizagem, não tem como. E a afetividade não significa, oi, meu amor, bom dia, você tá bem? Não, gente. A afetividade é amar o que você faz. A afetividade é você amar o seu aluno do jeito que ele é, certo? Hiperativo, tirando a tua paciência, te fazendo perguntas exageradas. Tem aluno que faz pergunta que não tem nada a ver com a aula. E às vezes você fica, será que ele tá fazendo para me desafiar? Ou será que ele é sem noção? Às vezes a gente nem sabe, mas você vai amar esse aluno. Por quê? Porque por trás de todo aluno existe uma família. Por trás de todo aluno existe uma cultura. Às vezes, um aluno
ele tem determinadas atitudes para te chamar a atenção. Ele tá pedindo socorro. Ele tá pedindo: ei, professor, olha para mim. Na minha casa, ninguém olha para mim. Então, por favor, olha você. Às vezes é isso que o nosso aluno está pedindo. Através de um comportamento desregulado, através de um comportamento que vai de encontro às normas da escola, sabe? Às vezes não é porque ele é uma pessoa má, é porque ele está pedindo ajuda. Nosso aluno está pedindo ajuda, tá certo? Agora, dentro de tudo que eu falei, tem que prevalecer o respeito. Você, como professor, precisa saber que você é a autoridade dentro da sala de aula. É você quem dá as regras, tá? E você não precisa de autoritarismo para ter autoridade. Você pode fazer isso de forma flexível, de forma leve, de forma suave. E essa leveza vai ser bom para você e para o seu aluno, tá? Você pode criar regras já nos primeiros dias de aula e fazer acordo com os alunos. Inclusive, uma das notas que o aluno deve receber deve ser o de comportamento, tá? O aluno precisa saber que ele vai receber uma nota pelo comportamento. E aí você pode dizer o que significa comportamento na sua concepção, tá? Existem professores que são tão autoritários que o aluno se levanta para colocar um papel no lixo, ele já tira ponto, ele já manda a coordenação, ele já chama a atenção. Tá errado. Busque primeiro saber o que o aluno faz em pé. Aí você vai poder orientar o aluno, entendeu? Aí você vai poder dizer assim: ô fulaninho, quando eu estiver explicando, por favor, guarda o papel. Assim que eu terminar, você coloca na lixeira. Podemos combinar assim? É só porque eu perco o foco. Pode ser assim? Pode, professor. Então, ó, tá vendo? Você tá fazendo um acordo. Mas, na verdade, você tá dando uma regra. Mas você não precisa ser ignorante. Você não precisa ser grosseiro. Você precisa apenas ser empático, entendeu? E às vezes, no meio da explicação, você tá falando, você tá no meio da sala, você vê que o aluno se levantou com o papel amassado, você estende a mão, você faz assim pra ele. Aí você mesmo vai e coloca na lixeira. Ele nem chega a se levantar, entendeu? Então, gente, existem formas da gente colocar regras. Gente, é o seguinte, na minha aula, como a minha aula já é logo após o intervalo, o recreio, né? O intervalo hoje a gente chama, o nosso recreio a gente chama de intervalo, ninguém vai ao banheiro. Então, vá ao banheiro na hora do seu intervalo. Eu não vou permitir, não adianta pedir. Já deixe isso na primeira aula. Claro que se você perceber que por algum motivo o aluno precisa ir ao banheiro, aí você tem que ceder, tá? Toda regra tem sua exceção. Você vê que alguma coisa aconteceu e aquele aluno precisa ir ao banheiro, pelo amor de Deus, deixe, tá? Principalmente se você suspeitar ou souber que ele tem TDAH, viu? Talvez o pedido para ir ao banheiro é o que ele precisa para rodar, se articular, sentar e conseguir assistir sua aula. Muito bom saber dessas informações, obrigada. Então, ó, aí veja só, a autoridade é você, tá? Você. Então, entra e sai da sua aula quem você permitir, tá certo? Eu não sei se aí na escola vocês utilizam agenda, mas é super bacana utilizar a agenda para ter comunicação com os pais. Quando o aluno não entregar uma tarefa, ao invés de você reclamar e já dizer 0, menos 2 pontos, por que você não fez a tarefa? O que foi que aconteceu? Né? Que você não conseguiu realizar a tarefa? Ah, professor, por isso, porque, gente, não é passando a mão na cabeça de aluno, mas às vezes o aluno não faz a tarefa por causa dos pais. Às vezes, o aluno vai passar o final de semana na casa dos avós e o pai não leva o material escolar da criança. E lembrando que, dependendo da idade, a criança é criança.
e ela ainda não tem a responsabilidade de cuidar do seu material escolar. E aí quem vai cuidar? Os pais. Então a criança passa o final de semana com os avós e aí não levou o material. Vamos supor que ele está no 6º ano, o momento de amadurecimento, aquela transição. Tô deixando de ser criança para ser rapazinho, tô deixando de ser criança para ser mocinha, né? Então, para algumas coisas ainda é criança, para as outras não, né? Então, o que que acontece? Chega e converse. Por quê? Ah, porque eu passei o final de semana na casa da minha avó e minha mãe não levou o material. Vamos combinar o seguinte? Sempre que você for passar o final de semana na casa de alguém, você vai se responsabilizar por levar o seu material. E aí, eu vou te dar uma nova chance. Eu vou dar uma nova chance para você fazer essa atividade. Porém, você vai me garantir que foi a última vez e que se acontecer de você passar o final de semana na casa de alguém, você vai levar. Combinado? Eu não vou tirar tantos pontos de você. Dessa vez. Da próxima eu tiro. Pode ser assim? Então temos um acordo. Você ainda pode até brincar. Bate! Certo? E aí você faz esse combinado com o seu aluno. E aí você percebe se ele tá falando a verdade ou não, se ele vai cumprir ou não, tá? Às vezes a gente tem relacionamento com os pais e a gente sabe que os pais realmente não colaboram. Às vezes não, a gente sabe que, queixo do aluno. Então, tudo isso a gente vai ter que ter jogo de cintura para saber como agir para a gente não perder a nossa moral, não prejudicar o aluno, tá? Então, a gente também vai ter que saber mediar isso. Se você sabe, não, professor, eu não fiz porque eu esqueci. Valorize também a sinceridade dele. Nós vamos fazer o seguinte: eu não vou tirar ponto. Porém, agora, na aula, você vai fazer. Você vai fazer a tarefa agora. Mas, professor, agora. E aí eu não vou tirar o ponto. Ele vai fazer a tarefa agora. Enfim, você vai criar os seus meios, tá? De dar uma chance ao aluno. Se você achar que deva dar. Se você achar que não deva, não dê. Utilizamos a agenda sim, Samira. Excelente. Existem escolas que não utilizam mais a agenda, que utilizam apenas plataforma. Eu adoro a agenda, porque a forma como tanto a coordenação como os professores é o veículo mais direto de comunicação com a família, tá? E aí a gente pode... Uma vez eu até brinquei com uma aluna com TDAH. O TDAH dela era justamente o combinado, né? E aí ela tanto esquecia tudo, como perdia tudo e não ficava quieta. E aí ela foi fazer prova, ela não tinha uma caneta. Aí eu disse, meu amor, cadê a sua caneta? Ah, tia, já passou, foi do tempo. Já tô terminando. E aí ela disse assim, tia, eu não tenho caneta. E aí eu disse, como é que pode você não ter vir fazer uma prova sem caneta? Ah, tia, porque meu pai não comprou, eu não tenho caneta não. Eu disse, mulher, não acredito não. Mulher, eu vou conversar com teu pai, ó. Fala o seguinte, toma aqui minha caneta. Eu vou te dar minha caneta, mas eu vou conversar com teu pai. Vou pedir pra ele comprar um estojo. Vou pedir pra ele comprar uma caneta pra ti. Pode deixar comigo que eu peço. Então, gente, não se estresse, tá? Principalmente com aluno com TDAH. Não se estresse. Leve na esportiva, tá entendendo? Tente fazer tudo com leveza, para que você não se sobrecarregue como profissional. Cumpra as suas obrigações, deixe que a coordenação cumpra as dela e deixe que a família cumpra as dela. Não absorva para si aquilo que não é seu, tá? Então, comunicação sempre, respeito sempre. Tenha sempre esse bom convívio com a coordenação para que juntos vocês possam elaborar metas e cumprir metas juntos, pensando sempre na autonomia e na criticidade dos nossos alunos, tá certo? Deixa eu ler aqui a última pergunta. Foi um prazer contar com as suas informações. O prazer foi todo meu, gente. Muito obrigada pela companhia. Desculpa aí, acabei passando aqui quase 12 minutos, mas é porque eu falo demais. E aí eu agradeço demais, tá certo? A confiança, agradeço o carinho, as perguntas, a essa troca,
tá? E sempre que precisarem, vocês podem contar comigo. Vocês conhecem minhas redes sociais, então vocês podem me procurar à vontade, que a dúvida que tiver, no que eu puder ajudar, pode contar comigo, viu? Um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Um excelente ano letivo, um excelente 2023 para todos vocês, viu? Tchau, tchau, fiquem com Deus e obrigada por tudo.